Yes,
conversar com ele, pedir para ele me dar essa ajuda aí. Falamos ontem.
obrigado.
uma ótima noite a todos. Primeiro agradecer aqui a presença de vocês, sempre aí. E hoje a presença especial dos nossos amigos, nossos músicos, Rogério, José Rogério dos Santos e a Benedita, né, da Gama, nossa Bené. Então agradeço a Bené, agradeço ao Rogério aí por esse momento musical muito bacana, muito obrigado, viu? Serjão, companheiro aí também ajudando, muito obrigado. Francisco e Lavínia. Hoje, iniciando mais um programa Evangelho no Ar, pedindo a todos, né, a gentileza já de preparar o copo d'água, o livro Fonte Viva, o Evangelho segundo o Espiritismo e o mais importante, família. Família reunida para falar do Evangelho, para falar de Jesus, falar da Boa Nova, convidar Jesus, a espiritualidade, a adentrar seu lar, sua casa. Então vamos iniciando o nosso programa, dando nossa boa noite ao nosso convidado Clarencio. Boa noite. Prazer, boa noite para todos e obrigado pela oportunidade de trabalho. A gente agradece aí, sempre chama, o soldado está pronto, né? Isso aí, muito obrigado. Nosso tema de hoje, reforma íntima. É difícil, porque a gente quer, eu lembrei de Paulo muito, a gente preparando esse trabalho, porque Paulo queria fazer o bem, mas não conseguia. E às vezes a gente quer fazer reforma, quer melhorar, mas é difícil. A nossa irmã vai estar falando para a gente aí os caminhos, como trabalhar isso, como fazer. É o nosso tema de hoje, reforma íntima. Mande sua pergunta, faça a sua colocação, sua participação, participe com a gente, dê sua opinião, coloque para a gente também uma sugestão, ajude a gente a construir esse momento bacana, que é o nosso Evangelho no Ar. Ok? Então nós vamos pedindo ao nosso irmão para que faça a leitura para a gente do livro Fonte Viva, e o Clarencio já nos alertou para uma coisa aí que eu não tinha tentado, boa noite, da lição de hoje, né, Clarencio? Justamente. O que a gente observa nesse livro é que esse mesmo capítulo é tratado duas vezes, no capítulo 12 e no capítulo 85. Então, seria até uma pergunta louvável de se fazer a Emmanuel, porque ele enfatizou essa questão dos impedimentos. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, Paulo faz a colocação específica sobre isso. E outra coisa que a gente vem atentando bastante, Clarencio, as coincidências, os acasos. A sua página, a gente não faz aleatória, sequência, igual semana passada, e assim vai, tudo com tema. Né? Que bacana isso. Justamente. E, no entanto, esse tema vem sendo abordado no Fonte Viva duas vezes. Então, fica à vontade, meu irmão. Faz a leitura para a gente, comenta. Então, hoje, no livro Fonte Viva, do nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, impedimentos. Deixemos todo impedimento e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como uma carreira da alma, no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época e, sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prélio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência no mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado.
é o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. E aí, o que você nos traz aí? Praticamente a sua fala hoje, né? Dos impedimentos que aparecem e que torna difícil essa reforma, né? O que é muito notado nos dias de hoje, Totti e amigos, é que a gente realmente coloca alguns impedimentos porque ficamos na expectativa de que os outros promovam o que a gente gostaria de sentir nos nossos corações. Às vezes nós colocamos frases na nossa vida tipo: quem faz isso? Isso não é comum ser feito. Então, de uma certa forma, nós estamos colocando nas nossas vidas os impedimentos. Então, o Divaldo Pereira Franco, até sendo sucinto, ele fala uma coisa muito interessante: só se desilude quem se ilude. E me permita fazer uma alusão a uma frasezinha, a 2 versinhos pequenos. Claro. É de um grande amigo nosso, e ele diz mais ou menos assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer de solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Então, que nós depositemos nas próprias ações aquilo que é necessário para a gente principiar esse movimento da nossa reforma íntima. Ok, Clarence. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, que bem-aventurados os pobres de espíritos, no item 11, ali instruções dos espíritos, que fala sobre o orgulho e a humildade. Como eu falei semana passada, é um capítulo grande, então nós estamos dividindo em tópicos para não ficar cansativo. Hoje nós vamos falar sobre a questão da ilusão, das pessoas com a riqueza. O texto mexe muito com a gente, muito legal. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais curvada sob o peso de tua cruz, humilhar-te para lhes trazer um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti, como és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos e confiantes neles, Deus dá o reino dos céus. E tu, moça, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos Ele dá a pastagem. Tenha confiança nele e Ele não te abandonará. O rumor das festas, dos prazeres do mundo, faz bater teu coração? Também desejavas ornar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra? Dizes a ti mesma que poderias, como essas mulheres que olhas passar, extravagantes e risonhas, ser rica também.
Ó, cala-te, criança. Olha que interessante esse pedaço agora. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome são escondidas sob essas vestes bordadas, quantos soluços são abafados sob o som dessa animada orquestra, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permaneça pura aos olhos de Deus, se não desejas que teu anjo guardião retorne a ele, rosto escondido sob as asas brancas, e te deixe com teu remorso, sem guia, sem apoio neste mundo, onde ficarias perdida, esperando ser punida no outro. Puxando para o lado do tema de hoje também, né, da reforma íntima, uma coisa que nos faz prender muito são os prazeres mundanos, as coisas do mundo, que nos prende bastante, esse mundo, a mídia que vende essa ilusão, né, essas coisas, aí você fica arrastada para isso, então a gente fica, vê as festas, vê as coisas, acha que o mundo é esse, que esses é o tesouro que a gente tem que buscar, a gente fica iludido, e como a gente sabe que a influência do pensamento, a propaganda, toda, então a gente se deixa levar por isso e deixa os tesouros verdadeiros de lado, que é o reforma íntima, a nossa melhora, buscar nos melhorar cada vez mais. Então ela faz uma chamada, né, para a mulher, gostaria de ver, ou seja, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né, Carlos? Uma coisa que a gente observa nesse sentido, que é interessante, que primeiro realmente, como no próprio livro dos Espíritos, na questão 919, para evitar esses arrastamentos, não quer dizer que não possamos desfrutar daquilo que está aí à nossa disposição. Isso. É uma questão de discernir, ponderar, equilíbrio em tudo. E interessante que a resposta da questão 919 é simples: conhece-te a ti mesmo. Coragem, vontade, a gente tem para promover aquilo que é preciso na gente. Então a Joana de Ângeles faz até um comentário muito interessante entre homens espelhos e homens parede. De um lado, a gente está se colocando sujeito com frequência às conveniências do mundo. Então a gente se permite, porque chegada agora é o momento da gente se autoanalisar, se autoconhecer, e esse momento está sendo sugerido há muito tempo. Lá no tempo de Delfos já estava escrito: conhece-te a ti mesmo. No próprio livro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritas, no capítulo Sede Perfeito, são convidados a sacrificarem, não é? O que a gente diria que são futilidades. Não é bem esse o termo, mas a renúncia, doar o nosso tempo em favor, por exemplo, não é só do próximo, porque o mais próximo da gente é a gente mesmo. E o interessante é que quando você estava lendo, me fez lembrar algo que eu até anotei também, que não é só o conhece-te a ti mesmo que está lá no Templo de Delfos. Existem outras duas frases. Nada em excesso. E às vezes a gente trabalha uma vida inteira na conquista do excesso. Por uma insegurança que a gente traz. Será que vai ser o suficiente? Será que vai dar para a minha velhice? Será que com isso eu vou poder prover o futuro dos meus filhos? E onde a gente tem valores a serem observados. Quanto da nossa sociedade hoje não se reclama de ética, de caráter, dentre os valores? E a última frase que está lá é: comprometer-se traz a infelicidade. É até um contrassenso, uma análise. O comprometer-se quer dizer que eu não preciso ser comprometido? Não se trata disso. É que às vezes a gente se compromete tanto as nossas ações com o mundo que estamos estagiando, que a gente se esquece dos verdadeiros tesouros que você levantou há pouco. Aqueles que as traças não corroem, os ladrões não roubam. Tem uma frase que sempre veio na minha mente, e isso desde pequeno: cada um segundo suas obras. E uma outra: me tens nos lábios, mas não me tens no coração. Vamos fazer a nossa vibração, elevar o pensamento nesse momento. É o momento da gente elevar o pensamento, é esse momento que o Clarence falou,
tirar um tempo para a gente refletir um pouco, né? Elevar o pensamento, ligar, fazer essa ligação com a espiritualidade. Então vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, que é todo amor, toda bondade, toda justiça e toda misericórdia. A Jesus, nosso irmão, mestre, guia, a nossa Mãe Maria Santíssima, ao nosso anjo de guarda, nossos amigos espirituais. Agradecer a vida, a reencarnação, agradecer mais esse dia, agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando do Evangelho, falando da Boa Nova, agradecer o lar, a família que nós temos, é o que nós merecemos, é o que fizemos por merecer. Pedimos para mentalizemos agora o nosso lar, vamos mentalizar cada canto, cada cômodo da casa. Pedimos aqui que a espiritualidade amiga adentre no nosso lar, a cada um de nós, que os amigos espirituais venham nos visitar. Quarto, sala, cozinha, banheiro, todos os cômodos. Mentalize, peça a Jesus que leve a paz, a harmonia, o equilíbrio, bons fluidos, as energias salutares em nosso lar. Mentalize os familiares, cada um dos familiares nesse momento. Vamos pedir, Pai, aos irmãos que se encontram nos cárceres, nos leitos, nos hospitais, no frio, na fome, na miséria, nossos irmãos nessas catástrofes que andam acontecendo, como essa que aconteceu recentemente, todos que ali desencarnaram, todos que ainda ali sofrem, pelos aqueles trabalhadores. Vamos pedir aqui aos nossos irmãos governantes, em especial a esses irmãos ali da Venezuela, dos Estados Unidos, da Rússia, esses irmãos que precisam de orações para que a gente não tenha mais uma catástrofe no planeta. Que Jesus abençoe esses nossos irmãos governantes. Vamos pedir aos irmãos que nós prejudicamos, nesta ou em outras vidas, que as nossas preces nesse momento possam chegar, possam tocar o coração desses irmãos, que eles possam despertar e nos ver hoje um pouquinho melhor do que ontem e nos perdoar. Pedir aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, que sofrem, que gritam, que gemem, que já perderam a esperança, já perderam até a forma humana. Vamos pedir aos suicidas, aos abortados e àqueles que abortaram, aos vizinhos, seus lares e familiares, a essa casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade, seus dirigentes, trabalhadores. Pedir, Pai, que nos abençoe sempre, como sempre o fez, nos fortaleça na caminhada e nos ajude, Pai, hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Assim iremos transformando, construindo a nossa reforma íntima. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, sempre conosco, que assim seja. Graças a Deus. Vou dar um abraço aqui para Cláudia Moraes, Maria do Carmo, Rondinelli, Bia Montella, Isabel Cristina Cardoso, Fabiana Cristina, Roseli da Silva, Denir Pereira, Sandra Silva. Mais uma vez agradecer aqui o pessoal da música, do som, Rogério e a Benedita, os presentes. Opa, obrigado, Lavínia. Agradecer a Lavínia, minha filhinha querida, ajudando bastante. Selma Meira, Bia Montella, Joana Dark dos Santos Reis, Crei Plá, Rafael Rossani, Possani, Ana Maria de Oliveira Azevedo, Jamires, Sacramento Ribeiro e Arthur Rezende. Obrigado a todos, muita paz, muita luz. Nosso tema de hoje, reforma íntima. Clarencio, fica à vontade. Bem, como a gente está observando, a primeira entender o que é reforma íntima. Então, a gente
No início eu estava observando que, até em função da página, que não raro colocamos impedimentos a essa ação, porque ficamos na expectativa de que os outros iniciem esse processo, quando em verdade viemos cada um de nós aqui buscá-lo. E a oportunidade foi lançada através desse processo bacana chamado reencarnação. Estamos aqui realmente nos liberando ou de viciações, ou de paixões, ou de equívocos que num dado momento nós apreciamos e hoje estamos tentando nos desvencilhar dele. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas Francisco de Assis é muito feliz quando ele observa numa frase com bastante propriedade: inicialmente faz o necessário. E o necessário não está no pote, o necessário está em mim. A própria Madre Teresa de Calcutá fala: aquele que tem muito tempo para julgar os outros não tem tempo para aprender a amar. Então, e não raro a gente está fazendo isso. Temos observado muitos irmãos inquietos no cenário que a gente tem vivido. E aí há uma necessidade de a gente rever esse entendimento. Mas dando continuidade à frase de Francisco de Assis, faz inicialmente o necessário, depois o possível. E um dia nós estaremos fazendo o impossível. Porque hoje é impossível, amanhã não. Ou seja, basta começar, basta querer. É por aí. Não é, como eu observei há pouco, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas envolve coragem. Muita coragem, muita persistência e muita humildade. E quem fala isso é Jung. A necessidade da gente dar uma olhadinha para a gente com coragem, porque observar as falhas dos outros é muito fácil. Observarmos-nos. Por que eu fui impaciente? Por que eu fui intolerante? Por que eu me deixei levar, ao invés de agir, eu reagi? Só fechando esse comentário, Pedro nos narra, Humberto de Campos, que uma vez ele estava muito triste, muito preocupado devido à soma das tarefas que ele tinha sobre ele. Ele estava se sentindo sobrecarregado. E ele invocou Jesus. E nisso Jesus veio, ouviu as suas preces e observou para ele quais as medidas que ele teria de tomar para seguir em frente com aquele trabalho na Casa do Caminho. Mas antes de ir, ele fala com Pedro assim: Pedro, todas as vezes que você precisar de mim, eu estarei contigo, mais perto do que você imagina, no meu Evangelho. Então é louvável nós nos lembrarmos de Jesus, não dispensemos essa ideia, mas ele já nos deixou um roteiro, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o nosso guia e modelo? Jesus. E ele está aqui na nossa presença, de que forma? Seu Evangelho. Que possamos um dia falar nosso Evangelho. Interessante. É difícil, a gente não gosta de aceitar, de falar dos nossos erros. A gente vê muito isso, acontece quando, por exemplo, sauna. A gente vai na sauna, todo mundo só conta vantagem, só fala isso e aquilo. Ninguém fala do mal que faz nem nada. Até coloquei a frase do Paulo, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ou seja, a gente gosta de falar só coisas boas, mas o mal a gente não fala, não propaga, a gente não se vê, não se corrige, não faz essa análise do dia a dia. Como é que eu estou? Como é que eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Porque, como eu estava observando, envolve coragem. Porque como olhar para mim e dizer assim: não, eu sou ignorante. E não é ignorante por ser grosso. Às vezes é ignorar um caminho, ignorar esse Evangelho que está aí há tempos. Nós já passamos por outras crenças, por outras religiões e assimilamos. Essa frase do
Paulo que o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, porque ainda o orgulho prevalece sobre as ideias que estão aqui dentro da gente, né? Aí eu não tenho sangue de barata, ainda bem, até porque barata não tem sangue, né? E aí a gente fica se pergunta, então, já que eu não tenho sangue de barata, por que eu não tenho ações dignas de um ser humano? Então, quando é que nós passaremos a nos olhar? A parábola do semeador, nesse sentido, é muito feliz. Cristo a conclui dizendo assim: ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. A gente se ouve? Aliás, a gente ouve o próximo, que dirá a gente se ouvir. Por exemplo, para fechar esse comentário, alguém está tecendo algum comentário sobre a gente ouve? Ou fica formulando ideias lá dentro da mente da gente enquanto ele está falando? Quando não, a gente está assim: quem é esse indivíduo? Quem ele pensa que ele é para falar essas coisas de mim? E uma vez eu experimentei algo, um exemplo particular. Uma pessoa me chamou de orgulhoso. E eu justamente respondi para ele assim: quem você está pensando que é para me chamar de orgulhoso? Ele acabou de assinar o certificado. Então é fácil eu olhar as falhas alheias. Mas isso não quer dizer que a gente também fique só procurando falhas. Nós temos qualidades. Observava hoje, inclusive, antes de chegar aqui, se nós colocarmos tudo no campo do se, será que isso é possível? Será que isso vai dar certo? Será que isso é bom? A gente vai estar sempre na inércia, parado, e não vai fazer as mudanças que precisamos. Na gente mesmo. Seremos homens espelho, refletindo o que a sociedade nos propõe, ou de outro lado também, que é radical, sermos homens paredes, que nem permitimos examinar as questões que nos são apresentadas, a gente se fecha e fala: eu não aceito isso, me ponto. Aí a gente está avançando para onde? Se nem o Cristo, ali na presença de Pilatos, cedeu como dono de verdades absolutas. Tu és o rei dos judeus? Tu o dizes. Se o meu povo assim me considerasse, tudo faria para me libertar. Então a questão vai de uma tomada de consciência. Florencio, tem essa frase da irmã, se coloca assim: não eliminamos nada do que fomos um dia, transformamos para melhor. E você, né, na nossa conversa, você colocou da casa, aquele exemplo da casa, da reforma da casa. Ou seja, e você logo no começo da sua fala, você colocou, né, nós viemos de vidas passadas, erramos bastante. Isso é fato, senão não estaríamos aqui. Puxa esse gancho aí pra gente, falando dessa casa, dessa reforma, pra gente, ou seja, temos que aceitar, compreender, entender, tem meus defeitos, tem minhas falhas, né, mas melhorar, transformar isso aí, não é isso? É uma coisa até interessante, porque há tempos atrás eu fui contratado por uma pessoa e ela me deu um presente. Que ela, se eu fosse naquele momento, por ter concluído a obra dela, elencar a minha vaidade, eu tinha caído de joelhos. Porque ela me disse assim ao término do trabalho: você não é o melhor arquiteto que eu conheço, mas é o mais paciente que eu conheço. E numa reforma, e não é só numa casa, a nossa reforma envolve paciência. Você tem que saber tratar com o pedreiro, observar quais são as necessidades, olhar se não há necessidades, por exemplo, de rever a parte elétrica, a parte hidráulica. E são coisas que, quando você contrata um profissional de arquitetura ou de engenharia,
ele não tem visão de raio-x para saber o que está acontecendo dentro das suas paredes. Eu já passei por uma experiência que o pedreiro estava fazendo a regularização do contrapiso, só que antes ele teve que retirar aquele piso que estava ali. E nós descobrimos que a fiação elétrica não estava passando dentro de duto. E tinha ainda uma tubulação de gás que estava perfurada. Então, imaginemos responsabilizar o profissional, e não é eximi-lo das suas responsabilidades, mas facultar a esse profissional que ele devia ter o conhecimento do que pode ser um entrave, porque aí eu já não vou fazer mais a regularização do piso. Eu vou primeiro ter que substituir toda a tubulação de gás que está ali. Vou ter que passar os dutos para passar a fiação elétrica, verificar se não tem vazamentos na parte hidráulica, se o esgoto também não apresenta nenhuma avaria. Agora, a gente faz isso com a gente? Trazendo para a gente. Trazendo isso para a gente. O que a gente tem semeado no íntimo dos nossos corações? Quando aparece um espinho, como fala a música aqui do Roberto Carlos, os versinhos do Roberto Carlos, até uma rosa, a gente não gosta de uma rosa, ela não é bonita, mas ela não tem espinhos. Por que dos espinhos? Não é para nos ferir, é para a gente tomar cuidado, até no toque daquela flor, saber retirá-la até para ornar a nossa casa. Vai chegar um momento que a gente não vai mais cortar as flores, nós vamos simplesmente ter o prazer de plantá-las, vê-las florir, como a própria Joana nos diz, floresçamos aonde nós fomos plantados. Então, a casa está feia, está precisando de uma pintura. Adianta a gente fazer selfie? A necessidade, sim, por uma questão ou de higiene ou de cuidado. A gente não tem isso com a nossa casa? Por que a gente não tem isso com a alma da gente? Por que a gente não faz esse trabalho interno? Tem até uma parábola, né, as bodas de núpcias, que a gente fica se perguntando: qual a vestimenta que eu vou me apresentar para o Senhor da vinha? Que roupagem que eu vou estar apresentando? A do Lázaro ou a do homem rico, que se vestiu, né, de forma única, mas não internalizou o que era necessário para o seu próprio crescimento? Aí veio um momento de dor, não a dor imposta por alguém, mas a que ele próprio carregou para a própria vida. Um abraço aqui para Signos Ferrares, Selma Meira, Kátia Ferreira Gomes, está lá de Tocantins. Elis Márcio, que tocou com a gente semana passada, um abraço. Então, aí você falando dessa questão, a falou da paciência e esse entendimento que nós viemos de vidas passadas, estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, todos nós. Nos bate uma coisa assim: eu não consigo. Você já também tocou nesse ponto: eu não consigo, eu não vou. A gente se cobra que quer se transformar, ser santo da noite para o dia. E tem que ter essa paciência e fazer, galgar devagarzinho, ou seja, aceitar, compreender e permanecer. Você coloca até nessa parábola que você cita, né, tem que ter a paciência, tem que ter a tolerância, mas tem que ser persistente. Sim, porque tudo é um processo. A gente já nasce sabendo ler, embora a gente traga essa bagagem, mas a gente reaprende. Por que eu vou reaprender? O próprio Cristo fala uma coisa muito interessante: vos enviareis o Consolador prometido, que vos fará lembrar. Lembrar. Peraí, lembrar? Lembrar é algo que eu já tenho um certo entendimento, um certo conhecimento. Só que num dado momento eu não apreciei. Eu não apreciei. Paciência. A gente está falando muito em paciência hoje. Louvado seja. Temos paciência no trânsito? Em casa?
observamos as buzinadas e às vezes as ultrapassagens, a inquietação das pessoas querendo resolver as coisas da noite para o dia ou no estalar de dedos, é o celular que é jogado entre as pernas porque não é, existe um guarda municipal ali observando para ver se você não está contrariando a lei. Então, até ele na aplicação da lei, ele também precisa ser ponderado, porque ele não pode ser grosso, ele não pode ser sem educação, mas ele tem que ser firme na aplicação dessa lei. E é o que a gente está sujeito. E aí a gente experimenta. Colocam os impacientes perto da gente, os intolerantes perto da gente, os arrogantes perto da gente. A página, né, que você leu, né, que coloca ali os amigos, a família, os parentes, vem tudo no nosso caminho para testar, né, provar. E a família é o melhor cadinho de experiência na vida. Dentro de uma família a gente encontra uma, vamos dizer assim, uma célula da nossa sociedade, correto? Aí a gente tem parentes que são ótimos, não temos? Mas tem uns parentes que são os verdadeiros vinagres. Azedam o nosso leite. Tem aqueles parentes que são íntegros, de uma conduta ilibada. E tem aqueles que querem dar um jeitinho das coisas. A gente sai desse laboratório gostoso, porque tem que começar a olhar para ele com outros olhos, e vem para a sociedade. Aí encontra quem? Aquele parente na figura de um colega de trabalho, né? Na figura do guarda de trânsito, na figura do governante, as figuras as mais incríveis, porque a questão não passa pelo o Totti tem que ser bom, não, o quanto eu posso ser bom. Experimentando o que a gente hoje fala desafios, ao invés de falar problemas, parece ter uma carga muito pesada, né? A gente fala, não, que tal desafios? O Paulo de Tarso falava uma coisa muito bonita, combati o bom combate. Ele não falou que combateu alguém. E o interessante, finalizando essa minha observação, o interessante é que Saulo se transformou em Paulo em 30 anos. Nós estamos aqui, ó, que há 5 milhões e 700 mil anos já, mais ou menos por aí. Isso porque a gente deixou as outras identidades para trás. Aí lembra ali, Sergina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Né? Mesma coisa. A proposta espírita é de aperfeiçoamento. Sim. E não de perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Sim, concordo. Porque cada um segundo suas obras, não é essa a proposta? Então eu tenho que olhar, não que eu não vá olhar para os outros. É o outro como espelho, é você. Não. Nós vamos. O próprio Kardec coloca que a doutrina espírita é a união ou reunião de várias experiências humanas. Então a gente vê um dia Agostinho, que a gente conhece por Santo Agostinho. Conhecemos a vida de Santo Agostinho antes dele se tornar o Santo Agostinho? Eu gosto muito do Rochester. Foi sinceramente um devasso. E hoje não nos brinda com uma proposta, né, de reforma íntima também por intermédio de seus livros? Falando de Santo Agostinho, estou estudando. O Santo Agostinho, ele nos traz a máxima, aquela pérola que era a questão 919, Sim. 919A. E é bom de falar um pouquinho que traduz tudo que a gente veio falando aqui, né? Que fala ali que fazei o que eu fazia quando vivia na Terra, todo dia eu refazia a minha vida, o meu dia, e procurava saber se eu fui melhor, se eu não ofendi alguém, se eu fiz uma reflexão diária. Sim.
por aí, essa reforma íntima diária, de fazer essa reflexão e ver o que e não querer, tipo assim, ir contra o que nós temos de mal, de errado, as nossas mazelas, mas abraçar ela e trabalhar ela, melhorar isso aí. Uma coisa que eu observo, que eu acho até muito interessante. Antes da passagem do ano, nós traçamos metas. Concordamos? Esse ano eu vou economizar para poder viajar, para poder passear, para poder curtir isso, para poder curtir aquilo. A gente curte o nosso filho? Coloca isso como meta? Hoje, durante esse ano, eu vou curtir a minha família. Vou ter tempo para trabalhar, né? Como está em Eclesiastes, a hora e tempo para tudo. Subdividimos-nos nessas tarefas ou simplesmente achamos que está tão cumulativo que nós não damos conta? Agostinho teve essa preocupação, essa meta, esse objetivo. Colocamos isso para a gente? A gente tem isso como objetivo? Ele cansou, deu um basta e começou, né? Por aí, um homem de bem. Quando lemos um homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente acha que é impossível, mas é possível. E Kardec fala ali bem claro ali, você pode não ter, né, todos, que é difícil mesmo, mas que você esteja no caminho, que esteja tentando, esteja procurando se melhorar, está no caminho. E olha, tem uma responsabilidade nessa história. Tem no livro Estante da Vida, a Humberto, naquele momento, não Humberto de Campos, mas irmão X. Não é? Ali ele está usando um pseudônimo. Ele fala sobre a parábola dos talentos, só que de uma forma diferente. Ele fala que para um deu a inteligência, a riqueza, a capacidade, para o outro deu poder, né? Elencou coisas que não são comuns aqui na vida, certo? E para um deu o conhecimento da doutrina espírita. Justamente esse falha, justamente esse que detém um entendimento legal falha. E não é por nós termos o conhecimento espírita que nós podemos dizer assim, estou salvo. Não. O que é dito pelo próprio codificador, fora da caridade não há salvação. Mas o Chico falou uma vez uma frasezinha que me incomoda até hoje. A tua responsabilidade é do tamanho do teu conhecimento. Olha o que a gente colheu, olha o que a gente assimilou e qual o uso que a gente está fazendo disso. Tem até um texto em um dos livros desse Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, que me perdoem agora eu não lembro, mas tem um texto que diz assim, o que fazeis de especial? Aí a gente volta para o texto de hoje. O que eu faço de especial em função do conhecimento que a gente tem? E talvez, como o próprio Paulo fala, eu cuidei de vocês com leite, não com manjar. Então, o que a gente sabe hoje é apropriado ao nosso momento. Mas o que a gente sabe hoje, e eu ouvi isso de um irmão, amigo, que chegando dentro de minha casa, olhando para a prateleira, viu aquela quantidade de livros e falou assim, de que vale tudo isso se nenhum deles está aí, dentro de você? Então, eu estou achando que eu estou encontrando meu grilo falante, o meu Emmanuel, na minha vida. Desculpa, vai continuar. Não, por favor. André Luiz fala alguma coisa nesse dizer, até mais forte. Se você já tem uma semana de conhecimento, você já sabe o caminho. Uma semana. E nós estamos aqui, anos aqui. É por aí. Outra coisa, Clarence, nessa que você colocou, o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Você acabou de falar agora aí. De nada adianta crer se sua crença não faz sequer um passo na senda do progresso. Né? Você quer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Você tem livro, você frequenta centro, você faz palestra, tudo. Mas, irmão Jacó, né?
Voltei. Voltei. Ou seja, faz a caridade, faz tudo, mas não faz a reforma íntima, não se melhora. Às vezes, uma coisa que eu aprendi com Cristo: silêncio. E com Chico, a água na boca. Então, se a minha fala for motivo, não é, para desarmonia, é preferível que eu me silencie. E não é me silenciar só na boca, não. Me silenciar interiormente. Pensamento. Porque eu não estou ajudando a construir. Mas isso eu tenho que descobrir em mim. Então esse é o processo da reforma íntima. Um dia me perguntaram, olha que pergunta interessante. Um grupo de pessoas me procurou na minha residência e falando sobre um irmão de uma outra crença e os procedimentos dele. Então achavam que aquilo poderia afetar a educação dos seus filhos, porque este senhor, ele era responsável pela evangelização dessas crianças. E me perguntaram qual a postura que eles deveriam tomar diante das ações da vida particular desse nosso irmão. E eu respondi simplesmente o seguinte: olha só, a conduta dele no recinto, junto àqueles que ele tem por responsabilidade de evangelizar, é uma atitude promíscua? Fere os princípios que ele vota aos ouvidos e aos corações daquelas crianças? Não, ele tem um comportamento tranquilo, muito sensato e honroso. Posso dar uma sugestão? Pode. Passem a frequentar com seus filhos a evangelização. Passem a frequentar, participem. Ao invés de se preocuparem com as falhas alheias, preocupem-se em estarem próximos dos seus filhos que vocês amam e querem proteger. Ao invés de nos determos no julgamento sobre as ações do irmão. Se em algum momento as ações dele comprometerem de uma forma drástica ou que venha a ferir os princípios que vocês votam, aí é uma questão de sentar, conversar e ter até mesmo uma intervenção. Mas no presente momento, compadece-te daquele que está caído, nos sugere a Joana. Então, às vezes ficamos procurando a nível de movimento, né? Observamos as falhas dos nossos irmãos. Ele cometeu isso. Quem é ele para estar ali à frente, se ele fez isto ou aquilo, não é? A gente para, é engraçado. Ele não tem algo de bom para nos oferecer? Eu me lembro, só para encerrar essa fala, todos os discípulos ali caminhavam com Jesus e viram um cachorro morto na estrada, não viram? Aí, nossa, que cheiro horrível, nossa, quem deixou isso por aqui? Falando do meu jeito. E, no entanto, Jesus fala assim: olha que lindos dentes ele tem. Então, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem tem olhos, né? Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Isso é saúde. Se os seus olhos forem maus, seu corpo será treva. Ou seja, ver a vida com bons olhos, com boas perspectivas, começa aí a mudança. Otimismo, fé, esperança, acreditar nessa bondade de Deus. E a doutrina nos proporciona tudo isso, né, Clarencio? Com certeza. A partir da reencarnação, da vida futura, que a gente não está só. Olha só, tantas coisas boas que a gente tem aí, nos mostrando isso. Poxa, eu consigo fazer essa mudança também, eu posso mudar, eu posso colaborar, mas tem que querer. E olha, é interessante, porque que eu observei não vai como crítica. Existem os vários patamares de entendimento que a gente respeita. É gostoso isso. A própria, voltando lá na parábola do semeador,
Jesus, quando observa cada solo, quer dizer que cada um de nós tem o seu momento, cada um de nós tem a sua compreensão. Então é interessante que quando a gente tira uma selfie, não é? A gente põe um sorriso, não é? Bacana, etc. Às vezes a gente está até reunido com familiares com os quais a gente não tem muitas relações de afeto, mas tira aquela selfie sorrindo. Não é verdade? A superficialidade está aí. E eu trouxe, até em função disso, uma questão assim, que é interessante a gente observar, é essa questão da superficialidade. A gente vai viver tão somente sob a casca, ou a gente vai começar a buscar a profundidade que estamos fadados? Fabuloso, fabuloso. Que a oportunidade a gente está tendo. Fabuloso. Misericordiosamente a gente está tendo. Gratos podemos ser através das nossas ações e não somente das nossas falas. Porque falhas todos temos, mantê-las não devemos. Mas eu ficar tão somente nesse processo contínuo de ficar elencando as falhas alheias, eu vou estar num patamar tão delicado e tão complicado quanto do outro que eu critico. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que começar a olhar para mim. A questão da aparência que você falou a gente se faz de uma forma aparente, se mostra educado, cordial, alegre, sorri, né? Principalmente quando ele entra numa casa espírita, só falta a asa crescer, você se transforma, tudo. Mas e dentro de casa? E na intimidade, quando ninguém está vendo? Ninguém está vendo entre aspas, né? Quer fazer uma colocação aí? Olha só que interessante. Eu falei há pouco. É um cadinho, é um laboratório. Nele, primeiro, é interessante que a gente, no dia do nosso casamento, a gente constituiu a sua família, né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Na riqueza, na pobreza. E um dia eu estava conversando com o irmão evangélico e ele fez uma observação muito interessante. Clarence, você já viu a quantidade de divórcios que estão acontecendo? Sim, porque na saúde está tudo certo, na doença se vira, se cuide. Você não se cuidou, né? Eu tive um momento, graças a Deus, muito bonito nesse âmbito, embora eu também não seja mais casado, mas eu guardo os momentos bonitos, os cuidados que me foram dispensados, o carinho, a higiene. Eu quase tive uma perna amputada. Então eu observava e observo e guardo na minha mente até hoje os cuidados que a minha esposa me dispensou na época, né? Os banhos, o carregar até o leito às vezes, né? Para eu poder descansar e etc. O auxílio concurso. Então os momentos delicados, os momentos tristes, não é que a gente não os tenha guardado. Eles serviram de lições. Só que a gente tem essa oportunidade de apreciar como lições. E às vezes a gente só aprende na perda. Não é? Já é tarde. Quando já não tem volta. Abraço a Roseli da Silva, Teca Santos, Roseli da Silva, Rita Delgado, Cleide Ciruli, Keila Plá, Ana Juliana Delgado, Maírce Breves, Gabriela Delgado Pereira, Ana Maria de Azevedo, você lembra? Vinha de Luz, capítulo 60, o que fazia de especial. Realmente tem no Vinha de Luz o que fazer de especial. Obrigado. Clarence, 5 minutos para você fazer o fechamento sobre a questão da reforma íntima, uma coisa que você gostaria de falar, deixar mais claro para a gente, por favor. São duas coisinhas que eu até grifei aqui nas minhas anotações. Que a aquisição da consciência é um processo lento e profundo, porque se encontra em germe no próprio ser, como pérola preciosa na concha escura do molusco bivalve, valvas, né? Onde se desenvolve após irritação no tecido que lhe dá origem. E aí eu me lembro do Rubem Alves. Ele escreveu uma obra há um tempo atrás, antes de deixar o nosso convívio, que ele diz assim: ostra feliz não faz pérola. Então aquele danado, aquele cisco.
ele penetra o interior daquele molusco e ali a saliva, ele vai salivando, né? A gente, quando não está tentando resolver alguma coisa, a gente não vai salivando as pessoas, a gente não vai tentando levar no bico. Né? A pérola faz isso, a ostra, melhor dizendo, faz esse processo e produz algo que a gente fica até com vontade de dar uma para a esposa, né? E, finalizando, eu trouxe uma reflexãozinha que onde quer que te encontres, semeia e semeia luz, mediante as palavras e o comportamento saudável. Entretanto, se não puderes fazê-lo exteriormente, em razão dos impedimentos complexos, semeia pelo pensamento, esparzindo a alegria de vida sã, de afetividade desinteressada. Então está na gente. Ou eu coloco impedimentos ou avanço a essa carreira que está proposta. É uma fatalidade. Tinha uma musiquinha que a gente cantava para as crianças na infância. Sem ti, farol do Evangelho, não sabemos onde andar. A tua luz é sempre bênção do nosso leve caminhar. Então o nosso jugo não é pesado. Basta a gente envidar esforços para isso. Que não nos falte coragem, paciência, humildade, coragem, reforçando, para que a gente faça o que é preciso em prol da gente mesmo. Tá? A nossa reforma. Né? Fechando com o André Luiz, o objetivo da sua vida na Terra não constitui autoridade, beleza ou conforto efêmeros. É só uma coisa do nosso objetivo aqui na Terra, aperfeiçoamento espiritual. Só para isso que nós estamos aqui. Me permite uma frasezinha última? Claro. Teilhard de Chardin, ele fala algo incrível. Aí era um jesuíta, não era espírito. Teilhard de Chardin fala assim: nós não somos seres carnais tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência carnal. Até ele já observava o quanto é efêmero, o quanto é transitório esse momento. Mas o importante é o quanto a gente está sabendo fazer desse momento. O gostoso está nisso, reconhecer isso. Olha, não importa. O Chico Xavier fala uma coisa: você pode até o presente momento não ter feito todas as coisas que você gostaria de ter feito em prol de ti mesmo. Mas começa hoje, né? Todos aqui somos jovens, 18, 19 anos, né? De centro espírita aqui. Comecemos daqui para frente. Não importa o que ficou para trás, importa. Guardemos como lições. Saibamos tirar lições, ao invés de ficarmos simplesmente guardando mágoa, ressentimento, que isso realmente não produz aquilo que a gente precisa. Tá bom? E obrigado. Vamos então à nossa agenda. Um abraço para Nice Lopes, nossa ex-vizinha aqui do Aéreo. Obrigado, Nice, um abraço. Vamos à nossa agenda e depois eu peço ao nosso irmão Clarence fazer a prece de encerramento ao fundo musical dos nossos irmãos Rogério e Abené. Nossa agenda, nós reforçamos aqui a importância de fazer o Evangelho no ar, né? É uma frase da Sheila: o lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo, em casa começa a nossa reforma íntima. É ali que nós temos que tolerar, ter paciência em casa. Amanhã, 59 anos, comemoração dos 59 anos do Centro Espírita Leopoldo Machado, nosso irmão fazendo 59 anos. Vai ter uma palestra especial com o nosso irmão Ronald. O tema é a importância do trabalhador na casa espírita, às 19h15, fica ali na rua, Rua Uruguai, número 34, São Lucas. Ali no São Lucas, fica bem na esquina, bem no comecinho ali, Rua Uruguai, 34, São Lucas. Dia 3, próximo sábado, uma prévia da Comerge, que está chegando aí o Carnaval, é um encontro onde as pessoas que não querem pular Carnaval se encontram, tem teatro, tem palestra, o grupo espírita fica ali 3, 4 dias reunidos ali.
Então, dia 3/2, das 14 às 18 horas, lá no Lar Espírita Irmã Zilá, Rua L76, está o telefone 33506721 para maiores informações. Nossa irmã Cândida vai estar agora lá em Vitória, Guarapari, naquela região lá, vai estar fazendo uma turnê aqui na nossa região. E a primeira casa que ela vai, ela está lançando seu segundo livro, Quero Mais, Um Tesouro Está Por Vir, Cândida Camargo. Ela vem, né, para Volta Redonda. O primeiro centro vai ser no Centro Espírita Irmã Laura, dia 1º, às 20 horas. Depois no Geufa, dia 2. Dia 3 vai estar aqui no próximo sábado, no próximo domingo. Dia 3 ela vem ao programa para fazer o lançamento aqui com a gente do livro dela, autografando e partilhando com a gente seu conhecimento. Depois dia 4 no André Luiz, dia 5 no Semente de Amor, dia 7 Esperança de Luz lá na Califórnia, dia 10 no Irmã Paula, lá no Moinho de Vento, dia 12 Luzeiros do Mestre, dia 13 na Associação Espírita Bezerra de Menezes, 14 Semeadores do Bem, 15 Lindolfo Barbosa, vai trabalhar, hein, Cândida? Muito, hein? 18, Sociedade Missionária da Luz. 19, Centro Espírita Amor ao Próximo. Dia 20, Centro Espírita Irmã Cárita. E dia 22, Raio de Luz. Bacana, Cândida? Com o livro, né? Vamos ter uma foto dela aqui, da nossa irmã. Bacana o seu segundo livro. A gente fica muito feliz, Cândida, pelo seu livro, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Tinha ela aí autografando já os livros, né, que chegou, ela mandou essa foto, já chegaram os livros aqui, estou já fazendo algumas dedicatórias aqui para quando for. Tem pessoas que já adquiriu antes, né, fez compra antecipada. Bacana, Cândida. Estamos aí te esperando então para a próxima semana. Então, a gente não publicou, Francisco? Na nossa página aí, toda a agenda da Cândida, quem quiser acompanhá-la. Como também a nossa agenda toda aí. E ela foi uma de minhas evangelizadoras. Olha só, não fala quem foi quem, por favor, né, para comprometer o outro, né? Ou se vocês dois frequentaram junto a evangelização. Por aí. Fica melhor assim, né? Lógico. Legal. Então vai ter uma roda de conversa, muito interessante isso também, lá no Caminho da Luz, dia 3, próximo domingo, das 8h30 às 12h30, roda de conversa com dirigentes de reunião mediúnica e orientadores de cursos. Centro Espírita Caminho da Luz, orientadores, facilitadores, Fátima Baliza e Nair Ângela. Inscrições no Caminho da Luz ou no Conselho Espírita. Depois nós vamos ter dia 10 aqui no programa, o Rony, ele vai disponibilizar o livro Vida Futura, pelas redes sociais agora, como que se diz, em download? Digital. Obrigado, Francisco. Olha só, bacana. E toda a renda continua para o Irmã Zilá, né? Curso de mediunidade aqui na casa, Grupo Fraternidade Espírita Esperança, inscrições pela página do Facebook, Grupo Fraternidade Espírita Esperança, ou aqui pessoalmente, à sexta-feira, nas palestras, Rua João Maurício de Medeiros, 131 Aeroclube, início em março. Obrigado, Lavínia. Um abraço para Mara Regina Inácio e Eneida Mara Jabur, obrigado a companhia. Seminário Condivaldo, dia 28 de abril, de 9 às 13, um domingo. A diferença entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas e paranormais. Dia 28 de abril, a gente, se Deus quiser, vai estar indo. Estamos fazendo uma excursão. Está aí meu telefone para contato, 988-224876. E os nossos irmãos lá do Grupo Espírita Luzeiros do Mestre estão precisando de evangelizador, homem ou mulher evangelizadora, para atuar nas terças-feiras. A palestra acontece, as crianças ficam com o evangelizador na casa lá, ok? Então, tá aí a nossa agenda. A gente vai chegando aqui ao final com o som dos nossos irmãos que estão aqui, Rogério e a Bené. Nós vamos então fazendo preparo para nosso irmão Clarencio fazer para a gente a despedida, fazer a prece de encerramento. E a nossa gratidão, Clarencio. Muito obrigado, muita luz, muito obrigado a todos vocês. Então, semana que vem a Cândida está com a gente.
Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de trabalharmos. Se hoje aqui nos encontramos divulgando a doutrina, não é para nos envaidecermos, mas é para sermos gratos realmente à oportunidade de trabalho, de redenção, de nos redimirmos com a nossa própria consciência e com o entendimento que outrora nos fez cair. Possamos, Pai amigo, aproveitar esses instantes onde os nossos ouvidos e as nossas consciências estão muito mais próximas da gente, possamos realmente despertar em nossos corações esse Evangelho lindo que está aqui tão somente para nos tornar homens de bem. Que a sua doce paz possa se fazer presente nos nossos dias, mas que de nossa parte possamos contribuir para essa conquista. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.